Eu parei de pedir para a IA parar de fazer o meu trabalho e comecei a pedir a ela para melhorar aquilo que eu já sei fazer. Eu me chamo João Vitor e trabalho há mais de 2 anos com marketing digital. E nesse vídeo eu vou te falar 3 usos da IA no meu dia a dia que me ajudam não só a ser mais produtivo, a produzir mais e menos tempo, quanto melhora a minha entrega, me faz romper mais, me faz entregar aquilo a mais do que eu já sou. E a primeira coisa, né? O primeiro uso, né? Eu uso a IA para melhorar aquilo que eu já sou, que foi basicamente o que eu tinha acabado de falar. Como assim? Muitas pessoas elas utilizam a IA para tapar buraco. No caso, ou ela tem uma demanda muito grande e não quer fazer, ou ela tem um problema que precisa ser resolvido de forma rápida. Mas quando você usa a IA dessa forma, você está usando de forma errada. Mesmo que você use a última versão do ChatGPT, do Gemini ou da Claude, o ponto é que você tem que usar a IA para melhorar aquilo que você já é. No meu caso, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é capacitar a minha IA. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer é definir o tópico da IA e sair dividindo ele. Por exemplo, é lógico que várias pessoas, você já deve fazer isso, você só tem que melhorar isso. Se você abrir o seu chat ou o seu cloud, você vai poder criar uma aba, como se fosse uma aba do Google, né? Só que mesmo que você feche o site, né? A aba ainda vai ficar salva. Só que tem uma opção de você criar grupos de aba. Por exemplo, no meu caso, eu tenho um grupo só para o YouTube, que é quando eu quero fazer, por exemplo, roteiros. Tem uma aba lá só para me ajudar a fazer os meus roteiros. Tem uma aba lá que é para eu ensinar sobre o que eu quero falar nos vídeos, né? Que tem até lá é o estilo de conteúdo que eu produzo, né? Que é o sábio. É o sábio com alguma coisa. Aí lá tem o meu estilo de conteúdo e o público que eu quero atingir. E na outra tem a correção de texto. Mas o ponto que eu quero trazer, esse grupo de abas é só sobre o YouTube. E o chat sabe disso. E cada grupo que eu crio, ou cada aba que eu crio, eu falo somente sobre uma única coisa. E vou capacitando o chat em cima daquilo que eu quero falar. E na hora que eu quero utilizar, eu não vou pedir para ele criar somente baseado naquilo que eu já mandei. Eu vou criar e vou pedir para ele melhorar aquilo que eu criei atualmente, baseando-se naquilo que eu tinha ensinado a ele. Ao juntar essas 3 coisas, eu vou conseguir gerar muito mais resultado, porque eu vou estar constantemente trabalhando e constantemente produzindo. Então, eu não vou sair da operação, que é o erro que muitas pessoas cometem, né? Elas pegam um texto enorme, abrem um chat na primeira aba, manda aquele texto, chat, corrija e deixa coerente, que é um prompt que eu utilizo. E até aí tudo bem, só que muitas pessoas pegam um texto minúsculo e querem que a IA expanda o texto sozinho e ainda em uma aba que não tem nenhum prompt, não tem nenhum conhecimento. Não tem como gerar resultado dessa forma. O que é que eu faria? Até um texto, um relatório, algo que eu quero que ela corrija. Se for um relatório de um cliente específico, eu vou abrir a aba desse cliente específico. Tem clientes meus que tem grupos de abas porque eu trabalho dele de diversas formas. Tem uma aba para pesquisa, tem uma aba para correção de texto, tem uma aba para criação de copy, para me auxiliar na criação de copy. Então, uma vez que eu tenho todas essas abas prontas, o meu chat, aquele grupo de abas já sabe exatamente o que eu quero passar. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou produzir um relatório manualmente mesmo e eu vou produzir da forma mais rápida e criativa possível. Como é que eu faço isso? Eu sempre busco não me importar tanto com os erros de português na hora da criação, porque eu sei que o chat vai compensar nessa parte. Então eu simplesmente deixo o meu cérebro fluir. Aí eu vou lá, abro lá, relatório, cliente tal, de data tal até data tal. E saio escrevendo dados, pegando dados daqui, dados dali. E saio escrevendo, passo um tempão escrevendo, deixando a minha criatividade fluir. Só a criatividade mesmo, não dando tanto importância, né, para a parte gramatical. Quando eu finalizo, eu tenho um texto gigante com vários erros gramaticais e não tão organizado quanto poderia. Por quê? Porque eu já tenho um chat pronto para fazer isso. Ele já sabe como aquele cliente funciona, como funcionam os relatórios. Depois é só copiar aquilo que eu já fiz na unha, né, no braço e na força do braço e colocar dentro desse chat que já está capacitado. Então ele vai pegar um conhecimento que ele já tinha,
com algo que eu produzi hoje e vai juntar essas duas coisas. Aí sim eu consigo gerar mais resultado. Aí sim eu vou conseguir melhorar algo que eu já sou através do uso da inteligência artificial, que é diferente de você usar como muleta como para tapar buraco. Aí você nunca vai conseguir gerar resultado dessa forma. Para vocês terem uma ideia, eu já consegui deixar praticamente um roteiro igualzíssimo, extremamente igual com a forma de fala da minha cliente, só através da capacitação do chat. O que foi que eu fiz? Eu basicamente capacitei o chat com a pesquisa de alvo da minha cliente, ensinei ele todos os conteúdos da minha cliente, YouTube, Instagram, e expliquei a ele como eu quero que ela fale, né? Ensinei a ele vários prompts, a forma de fala dela, e depois eu criei um roteiro, criei uma copy com gancho, tudo, e lógico, com algumas falas da minha cliente, e depois eu pedi pro chat melhorar aquilo baseado no que ele já sabia da minha cliente. Então ele pegou um conhecimento que eu já tinha ensinado a ele como trabalhar, pegou algo que eu trabalhei no dia e juntou. Simplesmente ficou impecável o roteiro, porque eu juntei duas coisas. E é assim que você faz para conseguir melhorar o seu uso de IA. E um outro ponto, né, algo que eu utilizo a IA no meu dia a dia, é com relação à criação. Muitas pessoas utilizam muito a IA para escrever, para escrever, né? Escrever texto, escrever relatórios, para escrever isso e aquilo, mas poucas pessoas utilizam a IA como ferramenta de criação. Vocês já leram aquele livro, Roube como um Artista? O livro fala muito sobre isso, né? Sobre pesquisar repertório, pegar um repertório que já é bom e aplicar isso com a nossa identidade e melhorar, né? É basicamente isso. E tem como a gente fazer isso com a IA. Como é que a gente vai fazer isso? A IA, ela basicamente trabalha em cima de uma fonte de dados praticamente ilimitada, né? Ela pega dados da internet e condensa pra gente. Aí é que tá. A IA, ela tem acesso a praticamente a muitos conhecimentos, né? Não vou dizer dados exatos, mas ela tem muito conhecimento. O que é que a gente pode fazer? A gente tem acesso a todo esse conhecimento através da IA. Eu não preciso olhar vários sites, vários livros. Lógico que isso é muito bom, como por exemplo, sites como Behance, são sites que dão muito repertório para a produção de conteúdo. Mas através da IA, eu posso pedir para ela segmentar para mim ideias de conteúdos, seja de tráfego, de produção de conteúdo, de própria IA ou do modelo do seu próprio negócio. A gente consegue fazer isso através da IA. É aquele que eu sempre digo, né? Não é para você usar a IA de forma simplesmente tapar um buraco como muleta, não. Uma vez que você utiliza ela como ferramenta de pesquisa, você vai conseguir segmentar bem aquilo que você quer pesquisar e você vai conseguir ter várias ideias em cima disso, até porque a IA dá a fonte. Então ela vai lhe dar as ideias do que você pode trabalhar e vai dar a fonte. Além dela dar ideia, você pode olhar na fonte e ter ainda mais ideias e depois juntar com o Behance, juntar com outros aplicativos como Pinterest para você conseguir criar ainda mais. E é sobre isso que eu falo, né? Sempre falo. E o último ponto, e não menos importante, é você aprender a fazer isso. Esse é o feeling da IA. A IA tem que ser usada como ferramenta. Muitas pessoas utilizam a IA como muleta, mas não. Quando você utiliza ela como ferramenta, cada vez que passa, você vai começando a entender melhor como ela funciona e vai ter cada vez mais ideias de como utilizar para agilizar seu trabalho. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo essa semana. Eu estava precisando criar um gráfico para explicar como funciona a constância, né, na produção de conteúdo e como isso é vantajoso, principalmente quando a gente consegue vídeos virais, que é basicamente o quê? A gente segue uma linha, né, de constância, vai subindo aos poucos, e o que é que pode acontecer quando a gente mantém a constância? Pegar um vídeo viral, a gente tem um pico. Depois que a gente tem um pico, a gente não volta para o lugar que a gente estava. A gente fica com uma base um pouco acima do que a gente tinha. Aí vai lá, gravando com constância, depois outro pico. Aí depois vai cair um pouco, mas vai ficar acima do que a gente tinha. E é assim que funciona, né? Por isso que a gente tem que produzir com constância para ter esses picos virais e aos poucos ir aumentando a nossa média mensal de visualização e engajamento. É por isso que você deve utilizar a IA. E o que foi que eu fiz? Eu botei esse gráfico no Paint e pedi para a IA, faça um gráfico em cima desse desenho que eu fiz. O objetivo é mostrar como funcionam as visualizações no YouTube, se eu não me engano, ou foi no engajamento geral. E ela fez, isso levou 5 minutos. Imagine se eu tivesse que produzir eu mesmo um gráfico, o tempo que ia levar.
E esse vídeo, e eu queria falar sobre isso nesse vídeo, se você gostou, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque de segunda a sexta eu trago conteúdos que eu tenho certeza que vão agregar na sua jornada como empresário e empreendedor.